Olá, digamos que numa hipótese de uma prova, caísse duas questões de múltipla escolha. Jesus precisava ser batizado. E a outra questão, Jesus não precisava ser batizado. Mas depois, nenhuma das anteriores, etc. Você poderia marcar as duas primeiras. Jesus não precisava ser batizado e Jesus precisava ser batizado. É esse o assunto que nós queremos conversar nesse 21º encontro do nosso curso aqui sobre o Catecismo da Igreja Católica. Jesus se apresenta a João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Os evangelhos nos falam do grande profeta João, o Batista, todos eles. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a surgir, todo o primeiro capítulo já sobre o batismo de Jesus. Mateus e Lucas provavelmente se serviram também, além de outras fontes, do Evangelho de Marcos. Embora o livro de Mateus venha em primeiro lugar na Bíblia, mas ele surgiu depois. O de Marcos é o primeiro dos evangelhos. E tanto Mateus como Lucas também narram o batismo de Jesus nos capítulos 3 de cada evangelho. Mateus e Lucas, vocês podem conferir depois. Então, nós sabemos que João nasceu, já foi santificado, recebeu já o Espírito Santo com a visita de Maria a Isabel. Já no seio de Isabel, João foi santificado porque ele já tinha sido escolhido para ser esse grande profeta na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para ser ele o apresentador do Salvador da humanidade ao povo de Israel, estabelecendo aí uma nova criação. Nós vemos que Jesus começou a sua vida pública, segundo nos conta Lucas, quando ele tinha mais ou menos 30 anos. João também estava com essa idade provavelmente, porque vamos fazer essa breve recordação que nós já falamos num encontro anterior. Quando Maria recebeu o anúncio de que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador, ela foi informada pelo anjo Gabriel de que Isabel já estava no 6º mês da gravidez de João. Ora, se a igreja depois marcou o dia 25 de dezembro para celebrar a festa do nascimento de Jesus, o Natal, 9 meses antes é 25 de março. E se nós contarmos no nosso calendário de hoje, 25 de março, como o 6º mês de Isabel, faltam 3 meses para João nascer. Então, abril, maio, junho. Seria dia 25 de junho, 3 meses depois. Mas a igreja escolheu o dia 24, um dia antes do dia 25, porque dia 25 é o dia do Salvador. E dia 24, um dia antes, porque João é o precursor, aquele que veio antes para anunciar a salvação, o Messias, o reino de Deus próximo, já chegando, já se implantando aqui para nós. Então, antes de nós fazermos algumas considerações, vamos ler o parágrafo 535 do Catecismo da Igreja Católica, que ele diz assim, reza assim, sobre o batismo de Jesus. Vocês acompanham comigo aí a leitura. A vida pública de Jesus tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Olha lá, Lucas 3. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus,
prostitutas vêm se fazer batizar por ele. Jesus aparece, o batista hesita, mas Jesus insiste e ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: Este é o meu Filho bem-amado. Mateus 3 também. É a manifestação, que em grego se fala epifania, de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Então, nós vimos no encontro anterior, numa reflexão que nós fizemos livremente, que a vida pública de Jesus é desde a sua encarnação, quando já se começa a tornar público a sua chegada aqui à Terra para a sua missão. E mesmo durante toda a sua vida de infância, de juventude, de vida adulta, no trabalho, no suor de suas mãos, Jesus teve uma vida pública nos seus relacionamentos sociais, com seus familiares, etc., na sua profissão. Mas, no magistério da Igreja, nós fazemos, de acordo com os evangelhos, essa separação de fases da vida de Jesus. Uma vida dos primórdios, do seu nascimento e primeiros anos de infância, pelo menos até os 12 anos, alguma coisa também só a respeito, e depois essa vida oculta. E aí vem a segunda parte, que é essa missão, essa vida pública de Jesus, que começa com cerca de 30 anos. Por que Lucas cita que essa missão de Jesus começou aos 30 anos? Lembre-se que nós já vimos isso com o Herodes o Grande tendo falecido no ano 4, segundo os historiadores, no ano 4 antes da era cristã, quando Jesus deveria ter já pelo menos um ano. Então, se a gente considerar que Jesus nasceu no ano 5, ele teria 30 anos por volta ali do ano 25 da era cristã. E mais os 3 ou 4 anos que sejam da sua vida pública, da sua missão, do anúncio do Evangelho até a sua morte e ressurreição, seria ali por volta do ano 28, 29 da era cristã. Vejam que os evangelistas, eles vão escrever todos esses acontecimentos muitos anos depois. Se o Evangelho de Marcos surgiu ali pelos anos 60, já são 30 anos depois da ressurreição. O Evangelho de Mateus surgiu ali pelos anos 70 e junto com o de Lucas também provavelmente nessa data, já são 40 anos, mais pelo menos, depois da paixão. E é complicado quando a gente quer escrever uma biografia de alguém que já morreu há 40, 50, 60 anos atrás. É preciso muita pesquisa, se depende muito da tradição oral, das fontes, de pessoas contemporâneas, para se fazer um pouco do levantamento. Então é claro que nós temos nos evangelhos muitas leituras que precisam de uma interpretação abalizada de gente que conhece a cultura oriental, que conhece a cultura da Palestina, que conhece a história, para não ficar aí falando pelos cotovelos ou falando bobagem sem conhecimento de causa, né? O fato é que esse grande profeta, elogiado inclusive por Jesus, João o Batista, ele, já com esta missão de anunciar o Salvador, ele é citado nos 4 evangelhos e até depois nos livros do Novo Testamento, como em Atos de Lucas ou em outras cartas. João é esse grande profeta anunciador
que vem pedir a conversão do povo. Então, ele começa a anunciar que o reino de Deus está próximo, que já vai começar a sua implantação, vai ser uma novidade que vai mudar a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. É o Jesus histórico, Deus presente no meio do povo, convivendo conosco, seres humanos, para nos convidar a essa conversão. E João já começa a pedir essa conversão. O povo de Israel toma conhecimento de que este profeta está lá às margens do Jordão e aqueles que esperavam uma voz dos céus, depois de tantos anos, pelo menos 200, quase 300 anos, que Israel não tinha um profeta. Com aquela cultura grega, com toda aquela filosofia dos gregos, culto ao corpo, aquela cultura helenística, muitos já não tinham mais esse relacionamento, essa ligação com Deus dos judeus, dos israelitas. Inclusive com idolatria, com consumismo, com apenas preocupações terrenas. Quando surge esse homem às margens do Jordão, fazendo essas pregações, pessoas de toda a região do Jordão e de Jerusalém e outros lugares vão lá para ouvir. Nós vimos aí nesse texto que gente da elite, fariseus, saduceus e um grande número de pessoas que se sentiam pecadores. Aí o texto do catecismo cita até prostitutas, pessoas perdidas, precisando de Deus. E João prega conversão. Conversão. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas aí chega Jesus. Chega Jesus porque ele precisa ser batizado sem precisar. Por que ele precisa ser batizado? Tanto que no texto aí do catecismo até cita que João hesita. É João quem vai dizer para ele: mas sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus responde: é preciso que se cumpra a justiça. A justiça de Deus é tudo que é certo, que é correto, que tem que acontecer de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos estudar melhor a justiça de Deus lá para frente, nos próximos encontros, quando formos falar da terceira parte do catecismo sobre os mandamentos. Mas aí João, que se julga indigno, não posso nem desamarrar as suas sandálias, e tu vens a mim, eu não sou digno. Mas Jesus então faz questão do batismo sem precisar, porque o batismo é conversão. Jesus não precisa ser convertido. O batismo apaga pecados, nós vamos estudar isso quando estudarmos os sacramentos. O batismo apaga todos os pecados. Jesus não tem pecado. Jesus, com o batismo, ele santifica e restaura a criação, abençoando todas as águas. Jesus já é a nova criação, no sentido de que ele é o autor da criação. Nós já vimos nos atributos de Deus, lá nos primórdios do nosso curso aqui, que o Pai é criador, mas Jesus é criador. Por ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, todas as coisas foram feitas. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo é santificador, Jesus é santificador, o Pai é santificador. Essas funções, esses atributos, nós diferenciamos didaticamente, pedagogicamente, para que os fiéis tenham algumas informações
a respeito desse mistério da Santíssima Trindade. Então, assim como nas Escrituras vai se citar que se o pecado entrou no mundo pelo homem chamado Adão, aquele que vem da terra, o ser humano, Jesus é o novo Adão, aquele que tira o pecado do mundo. E é assim que João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 29, ele já apresenta para o povo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João batiza Jesus, aceita essa missão, porque ele veio para isso, e nesse mergulho, nessa entrada de Jesus nas águas, nós também somos convidados a mergulhar com ele, saindo do pecado e voltando para Deus lavados, purificados. Jesus, sem precisar do batismo, ele mostra que o ser humano precisa ser batizado. Precisa ser batizado. O batismo é o sacramento da iniciação cristã. É pelo batismo que a gente volta a essa religação, essa religião com Deus. Ninguém pode ficar sem batismo. É o próprio Jesus quem nos mostra isso. Jesus é um verdadeiro homem. Ele é um verdadeiro Deus. Mas como um homem, ele mostra que todo homem tem que ser batizado. Um dia nós ainda vamos aprofundar esse assunto. Mas vejam lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo desse Evangelho de Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Olha que é um assunto que dá pano para manga para a gente conversar mais para frente. E aí, nós temos uma manifestação, como nós vimos no texto, uma epifania da Santíssima Trindade. O Filho está ali. O Filho está ali. O Espírito Santo desce numa forma corpórea, como diz Lucas, na forma de uma pomba. E nós vamos estudar essas formas do Espírito Santo se manifestar quando estivermos lá no artigo do Credo sobre o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos o Filho e temos o céu se abrindo de novo para a humanidade. O céu que tinha sido fechado para a humanidade, ele se abre para todos aqueles que passarem a seguir o seu Filho, porque é por Jesus que a gente volta ao Pai. O céu se abre e o Pai pede: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho o meu agrado. Vai pedir também lá na Epifania da Transfiguração: escutai-o. Bom, João então veio pregar esse batismo de conversão e é por volta aí desses 30 anos de ambos que João está ali às margens do Jordão pedindo para as pessoas saírem do pecado. Não podemos ficar no pecado, não podemos. Porque com o pecado você corta a sua ligação com Deus. A gente costuma dizer que a pior desgraça para um ser humano é morrer num pecado mortal, nessa desobediência voluntária. Quando nós estudarmos o pecado, lá na frente, né? Com calma a gente vai
aos poucos, conhecendo melhor a doutrina da doutrina católica e procurando conhecer melhor a Deus. Como é que a gente faz para conhecer melhor a Deus? Conhecendo Jesus Cristo. Qual é o pai ou a mãe, normalmente, Normalmente, que não vai ficar aborrecido, chateado, às vezes bravo, se o seu filho for magoado, rejeitado, desprezado, machucado. É normal na natureza humana os pais amarem seus filhos, sua geração. Ora, como é que Deus Pai pode ficar feliz com alguém que despreza o seu filho? E desprezar Jesus, às vezes a pessoa diz, não, mas eu não desprezo Jesus. Despreza quando não o segue. Despreza quando não faz aquilo que Jesus pede para que seja feito. A gente não pode se esquecer dessa pregação de João, que para entrar no reino de Deus é necessário sair do pecado. Ah, mas Deus não é misericordioso? Claro, Deus é misericordioso infinitamente. Infinitamente. Deus é muito misericordioso para quem pede perdão. Pode ser o pecado que for. Nós temos o exemplo aí, essa citação de prostitutas, porque pecado do adultério é um pecado gravíssimo, pecados de orgias sexuais, de perversões sexuais, são pecados graves em que se pede os objetivos da criação de Deus. Mas, mesmo essas pessoas que têm pecados, aqueles que as pessoas têm imensa vergonha de ter feito isso, pecados gravíssimos, existe perdão para elas? Existe. Se tem a condição, se a pessoa sair do pecado, se arrepender, se converter. É esse batismo de conversão que João pede. No próximo encontro, no de número 22, nós vamos ver situações de pecado, porque Jesus vai para o deserto depois do batismo, tem as tentações de Jesus, nós precisamos ver melhor o significado dessas provações pelas quais Jesus passa aqui na sua vida terrena, e nós vamos ver, vamos refletir no próximo encontro sobre essa questão do pecado também. Embora ainda nós não tenhamos chegado na terceira parte do catecismo, está um pouco longe ainda, mas nós já vamos começar a conversar sobre isso. Na segunda parte do catecismo, nós temos o sacramento da penitência, para falar a respeito, o sacramento da confissão. O fato é que nós não sabemos o dia nem a hora em que seremos chamados para a próxima fase da nossa vida. E a gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje, ou seja, voltar à paz com Deus. Como João Batista nos diz, o machado já está ali, pronto para cortar. Arrependam-se e saiam do pecado, pregava João. Que a voz do profeta caia em nós e que esse Jesus, que vai começar agora a sua vida pública, o anúncio do Evangelho, seja para nós um objetivo de interesse. Conhecer Jesus, porque só Ele salva, a gente não se salva a si mesmo, a gente não se purifica a si mesmo, é por Deus, é por graça de Deus. Nós, seguindo Jesus Cristo, nós somos aceitos pelo Pai. É esse o assunto de hoje. Jesus, com o batismo, mostrando que nós precisamos também desse sacramento. É a instituição desse sacramento
para a salvação da humanidade. Mas tem mais coisas a respeito do batismo para a gente encontrar, falar em próximos encontros. Por isso, fique sempre nesse canal, siga, faça esse esforço de seguir sequencialmente esses nossos encontros, porque você vai estar no caminho. E é isso que Deus quer. Deus te abençoe.